Eliane Martins. Muito bom, gente. É uma alegria muito grande, uma honra estar aqui de volta no meu Amazonas. Dá licença, porque é meu também. Talvez muitas pessoas não me conhecem, mas eu morei aqui 32 anos neste estado. O estado que me acolheu e que me recebe agora com tanta honra. Eu fiquei emocionada, não esperava ser homenageada com a medalha. E eu estou com meu coração muito agradecida e obrigada a todos vocês que estão aqui, que vão estar participando comigo desse momento. É um momento especial dedicado a reconhecer e honrar as mulheres. Eu fiquei impressionada com tantas mulheres na liderança aqui no estado do Amazonas. Então vocês realmente estão de parabéns por essa participação tão linda que as mulheres estão fazendo aqui no Amazonas. Eu achei muito interessante que muitas coisas que foram ditas aqui, que foram proferidas, está totalmente conectado com a minha palestra, a força da mulher que permanece. Eu creio que todas essas mulheres que estão aqui, elas permaneceram. Isso é algo lindo que enche o coração, porque as mulheres, embora seja o sexo frágil, mas elas são fortes. Então hoje eu não vim aqui apenas falar sobre empoderamento feminino, e muito colocado por uma das pessoas aqui, não consegui guardar o nome, mas muito bem colocado, um feminismo que a gente vê aí distorcido, que não é a verdade, não é aquilo que deveria ser. Então, eu vim falar sobre a força da mulher, que ela não precisa ser a feminista do jeito que o mundo está trazendo, mas ela é feminista pela feminilidade, pela sensibilidade dela, pela essência que ela tem. Então, é a força da mulher que realmente permanece. Então, eu quero falar com mulheres que talvez estejam cansadas, mas não desistiram. Alguém aqui se identifica com isso? Alguém aqui está cansada? Ou está cansada, se identifica com isso? Porque as mulheres, elas quase têm 1001 utilidades, porque elas trabalham, elas cuidam dos filhos, elas cuidam da casa, elas têm uma série de atribuições. As mulheres ficam cansadas, mas elas continuam, elas lutam. Então, se você está aqui hoje sendo homenageada com todas as honras, é porque você permaneceu, você ainda está aqui. Quem você se tornou para sobreviver e não para viver? Quem você se tornou? E aí talvez você seja uma mulher que dá conta de tudo, mas que ninguém pergunta como você está. Como você está se sentindo? Você trabalha, você resolve, você sustenta e você cuida. Mas por dentro você está cansada. E nem toda força é uma escolha. E aí durante muito tempo eu fui uma mulher forte. Na verdade, eu me considero uma mulher forte. E até bem pouco tempo atrás, eu ouvia muitas pessoas aí me falarem que eu assustava os homens. Vocês já escutaram isso na vida de vocês? Você é muito forte, você assusta os homens. E aí os homens fogem de você. E aí você até se sente culpada porque você é forte. E isso aconteceu comigo. Eu acreditei nessa crença por um bom tempo. E eu acolhia essa crença. E eu me sentia culpada e eu pensava, o que eu faço então? O que eu preciso fazer para ser uma mulher talvez mais sensível? Uma mulher mais delicada? E eu estou fazendo que está assustando os pobres coitados dos homens. Eu acho que não sou só eu que pensa isso, né? E eu ficava ali pensando e me sentindo realmente culpada por estar sozinha. Fiquei sozinha bastante tempo. Por quê? Porque eu era forte demais. Então os homens queriam mulheres fracas? Eu não creio que os homens querem mulheres fracas. Homens fortes querem mulheres fortes. Sim ou não? Então, ninguém me perguntou se eu queria ser forte. E eu tive que ser forte. Eu fui obrigada a ser forte. Então eu vou compartilhar brevemente com você um pouquinho da minha história.
Eu cheguei aqui em Manaus com 22 anos. E com 24 anos, eu estava grávida e fui ter o meu filho na maternidade. Eu entrei na maternidade casada e eu saí viúva da maternidade. O marido faleceu 2 dias depois. No dia que eu ia sair da maternidade, o meu marido sofreu um acidente de carro e faleceu na hora. E aí? O que eu podia fazer? Não tinha nada que eu pudesse fazer para mudar aquele contexto. Eu não tive tempo de sofrer, eu tive que sobreviver. Então eu não sabia se eu chorava, se eu amamentava o meu filho. Era um misto de tristeza e uma alegria que quase não aparecia. Por quê? Porque era um momento difícil, era um momento de luto e ao mesmo tempo era um momento de festejar, de celebrar o nascimento de uma criança. Mas aí eu olhava para o meu filho e eu tinha que cuidar daquela criança, daquele bebê. Então eu tive que ser forte, eu precisei ser forte, eu precisei me reinventar, eu precisei dar a volta por cima, eu precisei unir todas as forças para conseguir vencer aquele momento ali. Aquele processo me enrijeceu, eu racionalizei ao máximo para suportar e para continuar. E de alguma forma, aquela experiência trouxe muito aprendizado, porque nós aprendemos muito mais na hora da dor do que na hora da alegria. Aí agora eu pergunto para você, né? Quem você se tornou na sua jornada? Esse é um pedacinho da minha jornada. E quem me conhece aqui sabe que a jornada tem sido longa e ela foi difícil. Em muitos outros momentos, muito difícil. Agora, eu poderia ter ficado presa naquela dor, eu poderia ter ficado lá. E eu conheço muitas pessoas que ainda estão presas na dor. Mas ficar presa na dor não nos ajuda a crescer, não nos empodera. Ficar presa na dor é algo que nos impede de caminhar, nos impede de vencer, é algo que realmente não contribui para a nossa vida. Muitas vezes ficamos numa zona de conforto, porque muitas pessoas gostam de contar essa história triste. Olha, eu quero contar essa história para mostrar que é capaz de superar. Esse é o meu objetivo, mostrar que você é capaz de seguir, de continuar a sua jornada. Empoderamento não é força, é sobre identidade. E nós temos uma identidade. Então, em alguns contextos, o empoderamento tem sido associado a uma necessidade de provar algo o tempo todo. Até de se comparar, o tempo todo se comparando com o sexo oposto, com os homens. Então, como se a mulher precisasse justificar o seu valor, e nós não precisamos, e nós não devemos justificar o nosso valor, porque nós temos valor. E ainda assim, você se perder de si mesma. E por que as mulheres se perdem? Por quê? Porque talvez, muitas mulheres, eu conheço, eu sei, que está tentando mostrar algo que elas não são. Elas estão se desgastando numa exaustão emocional, porque usar uma máscara é terrível, é cansativo. Então nós precisamos olhar para nós de maneira diferente. Então as mulheres, elas estão ali exaustas, talvez sentindo culpa, talvez não conseguem dar limites, e aí elas vão se perdendo na sua identidade. Então tem mulher que não sabe mais quem é, porque está tentando ser aquilo que esperam dela. Ela não está sendo ela mesma. Ela está colocando uma capa de uma outra pessoa, que não é ela. Então, gente, isso é algo que machuca, é algo que fere, é algo que cansa. E muitas, elas estão fortes por fora, mas exaustas por dentro. O mundo pode até ver as mulheres como poderosas, capazes, inabaláveis, mas a que custo? Então eu gostaria de convidar você para refletir sobre isso. A que custo? Por dentro esgotadas, carentes, desconectadas de si mesma. Eu quero falar aí do empoderamento que cura, que alinha e que devolve a identidade.
o despertar dói. Despertar dói. Por que que despertar dói? Porque muitas vezes a gente não quer enxergar a verdade. A gente se esconde. A gente muitas vezes se esconde no trabalho. Trabalha para nem voltar para casa. Quando nós enxergamos o que realmente está acontecendo, nós começamos a dizer não. Quando nós enxergamos, nós começamos a dar limites para as pessoas ao nosso redor. Nós podemos até sentir a culpa, mas nós precisamos continuar. Se nós continuamos, nós não desistimos. E nós vamos aprendendo na nossa jornada. Processo de cura, né? Eu sempre falo para os meus pacientes de terapia, o processo de cura é eu enxergo, eu entendo. E aí, quando eu entendo, eu decido fazer diferente do padrão mental. Porque todos nós temos um padrão mental. Um padrão que vem lá da nossa família. Tudo começou lá na infância. A psicanálise diz isso. Tudo começou lá atrás. Não começou ontem. Então nós vamos ali crescendo numa família e nós nos tornamos parecidos. Se você olhar para o seu pai, para a sua mãe, provavelmente você se parece com eles. E mais ainda com aquele que você se identifica mais. Né? Eu estava até conversando antes, eu acredito que era com a Adria, nós estávamos conversando e falando sobre isso, que os filhos procuram mulheres parecidas com a mãe muitas vezes. Então meu filho, a esposa dele parece comigo, porque nós vamos buscando as conexões, aquilo que a nossa mente já está acostumada, tem um padrão mental na nossa mente. Então nós vamos caminhando ali de acordo com aquele padrão mental. Então nós precisamos olhar qual é o padrão mental da minha família, qual é o meu padrão mental. Eu estou fazendo diferente? Ou eu olhar para mim, para minha história, ela está sendo uma história bonita, uma história de sucesso, ela está sendo uma história que vale a pena compartilhar? E aí, o convite é voltar para quem Deus te criou para ser, que tem identidade, que tem limites, que não negocia a sua essência, a nossa essência feminina, de uma mulher feminina, de uma mulher que se ama. E aí, uma mulher que não precisa provar nada para ninguém. Porque é ela mesma, né? Uma mulher empoderada, ela não precisa levantar a voz. A presença dela se posiciona. A presença dela já posiciona ela. Porque ela sabe da identidade dela. Então, antes de você ocupar qualquer espaço, você foi criada com valor, você foi criada com uma identidade. E aí o mundo distorceu, né? Está distorcendo, mas a essência permanece. A essência está ali. E aí está escrito lá em Gênesis 2, 18 e 24, para aqueles que acreditam em Deus, que a mulher, né, Deus colocou o homem lá num sono profundo e da costela do Adão Deus fez a mulher. Para quem acredita em Deus, é isso que está lá escrito. Então não é daqui, é do lado, para a mulher estar do lado. Não foi dos pés, não foi da cabeça, foi da costela. Então a identidade da mulher é essa. É uma identidade que contribui. Ela contribui, ela ajuda, ela serve, ela pensa. E aí eu vou dar um minutinho para você pensar. Então eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar por um minuto. Feche os seus olhos, respira fundo. Respira fundo, nós oxigenamos o nosso cérebro. Nós conseguimos pensar, então o respirar fundo é maravilhoso, principalmente nos momentos que você se estressa. Respire fundo, então respira fundo. E aí eu quero convidar você para você pensar um pouquinho. O que você pode fazer a partir de hoje para se conectar com a tua essência? Com quem você é de verdade, com a sua identidade. Não importa os problemas, não importa as lutas que talvez alguém aqui está enfrentando, mas o que importa é que você pare um pouquinho, respire e pense: quem sou eu?
a minha identidade, a minha essência. Eu quero convidar você para voltar nessa essência a qual Deus criou você com essas qualidades. Deus criou você com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você sabe. Muito bom. Mas existe algo aí, tá? Que impede você de se conectar com essa essência, se conectar com essa identidade, com essa verdade. E é o emocional, talvez, desorganizado. O emocional, por que esse emocional está desorganizado? E aí, gente, não adianta saber quem você é se você não consegue sustentar isso emocionalmente. E esse emocional está desorganizado por quê? Mas afinal, por que tantas mulheres hoje sentem que não conseguem sustentar aquilo que elas já sabem sobre elas mesmas? Por quê? Porque falta a consciência. Falta a consciência emocional. Tem uma desconexão, e por que isso? Porque a história lá atrás, ela foi difícil, ela foi dura. Muitas pessoas foram rejeitadas, foram abandonadas, muitas pessoas sofreram traumas, muitas mulheres foram também ensinadas a serem fortes, mas não foram ensinadas a entender o que elas sentiam de verdade. E aquilo que não é compreendido desorganiza. É aqui, ó. Falta dessa consciência emocional. Esse é um ponto. O segundo ponto, histórico emocional não resolvido. Coisas lá de trás que não foram resolvidas. E muitas pessoas, elas decidem nem procurar ajuda. Mas um processo terapêutico te ajuda, é autoconhecimento, ajuda você a olhar para você de verdade, a entender quem você é e buscar essa essência lá dentro. Então hoje existe aí, gente, olha só, muitas pessoas machucadas. E tudo isso que eu já trouxe aqui para você, tudo isso não desaparece com o tempo. Isso se acumula. E influencia decisões, reações e relacionamentos. Cria padrões emocionais destrutivos. Então, se eu não volto lá, se eu não resolvo aquilo que me machucou, que me feriu, eu vou agir de acordo com os padrões. Então eu preciso olhar qual é o meu padrão, que padrão é esse que está aqui e eu estou funcionando de acordo com a minha família. Eu estou repetindo a minha mãe, eu estou repetindo o meu pai. Quem que você está repetindo? E aí um terceiro ponto, excesso de estímulos e pressão externa. E hoje a gente vive isso. É uma pressão externa muito grande. Uma pressão para fazer certo, uma pressão para agir conforme padrões. E aí tem pouco espaço para a mulher descobrir quem ela realmente é. E quando existe barulho demais fora e pouca clareza dentro, o emocional se perde completamente. Identidade sem equilíbrio vira intenção sem consistência. Quantas mulheres já decidiram fazer diferente e voltaram atrás porque não conseguiram manter? E não é falta de força, é falta de estrutura emocional. E essa estrutura emocional é não agir de acordo com o que está sentindo. É pensar e não agir de acordo com aquilo, com aquela emoção que está ali naquele momento. Você não volta porque quer, você volta porque não sustenta. E o emocional ferido, desorganizado, ele vai fazer você aceitar menos do que você merece, se calar quando você deveria se posicionar, culpar por coisas que não são suas, que talvez nem foi você que fez, e se abandonar muitas vezes. E por que isso? Porque se tem um emocional ferido, e eu vou funcionar de acordo com esse emocional ferido, eu vou fazer escolhas erradas. Então, um pouquinho mais da história. 5 anos depois que eu fiquei viúva, eu casei novamente. E aí foi um relacionamento difícil, muito difícil. E eu era essa pessoa, eu sentia culpa. O meu emocional, ele não estava organizado, ele estava desorganizado. E eu agia de acordo com aquele emocional desorganizado. Eu sentia culpa, eu achava que eu era responsável por aquele relacionamento sozinha, e eu não era, porque existe ali a participação dos dois, do casal. Os dois são responsáveis. E eu não conseguia resolver.
E eu ficava presa ali naquele lugar, triste, me sentia abandonada muitas vezes, me culpava muitas vezes. Por quê? Porque como o meu emocional estava ferido, eu não me sustentava naquilo que eu acreditava. Eu acreditava, mas não era suficiente, porque eu estava ferida, porque eu estava machucada, muito machucada. E aí, equilíbrio emocional não é não sentir, é saber conduzir o que você sente. E aí tem uma palavra, Provérbios 4:23, que diz o seguinte: cuidado com os teus pensamentos, porque a sua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. Então, se os nossos pensamentos são bons, nós vamos fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Agora, se os nossos pensamentos não são bons, vai acontecer o contrário, vai ser um desastre. Nós somos conduzidos pelos pensamentos. Gente, tem algo muito interessante que é assim, ó, tudo que eu comunico, eu penso. Tudo que eu penso, eu sinto. Tudo que eu sinto gera uma crença. Isso é real. Então, se eu penso coisas boas, se eu olho para a minha vida, para trás, e foco nas coisas que eu conquistei, nos meus relacionamentos bons, nos títulos que talvez eu ganhei, nas coisas que eu fiz, das pessoas que eu contribuí com a minha vida, isso vai me trazer pensamentos, né? Eu estou pensando isso vai me trazer um sentimento bom, um sentimento de gratidão no meu coração, um sentimento de alegria, de contentamento. Agora, se eu estou lá pensando no que eu perdi, pensando no que eu não consegui conquistar, pensando lá na minha história, que aos 24 anos eu fiquei viúva, e como tudo aconteceu, como triste, porque eu sei de muitas mulheres que tiveram um trauma e entraram numa depressão pós-parto e ficaram lá. Eu não fiquei por duas razões. Primeiro, pela minha fé, e segundo, pelo meu filho. Eu não fiquei presa. Eu saí de lá daquele lugar. Pensava, se adiantasse eu chorar, espernear, gritar para que o meu marido voltasse, eu ia fazer isso. Mas aí eu racionalizei para sobreviver. Eu digo, não tem nada que eu possa fazer, esse quadro não vai mudar. E aí eu me levantei, me reergui e continuei. Então, se hoje eu estivesse presa, eu não estava nem aqui com vocês, eu não estaria aqui. E principalmente depois ali, num casamento que foi num relacionamento difícil, 15 anos ali naquele relacionamento. E aí depois, eu era uma executiva na época, de sucesso lá no meu trabalho, ganhava muito bem, e aí de repente fui demitida, e aí de repente fui demitida, 10 dias depois meu casamento acabou, quer dizer, já vinha acabando, mas ele, né, eu tive que conviver ali com a pessoa no dia a dia, não tinha mais um emprego lá me segurando, eu não tinha para onde fugir, eu tinha que encarar. E hoje eu vejo muitas pessoas como eu, que elas não encaram, elas preferem não olhar, mas aí quanto mais você não olha, mais você se afasta do seu objetivo, da sua conquista, daquilo que você quer conquistar, porque você tá ali, você não quer ver. Eu não queria ver, eu não queria enxergar. Por várias razões, isso aí é um assunto para a próxima palestra, certo? E eu sei que muitas pessoas, como eu também, não querem enxergar. Preferem estar ali vivendo daquela forma, daquele jeito. Por quanto tempo? Quando eu coloco coisas boas, eu não olho lá para o passado. Eu não quero saber do passado. Eu só tenho hoje. O amanhã nem chegou ainda. Então eu olho para o hoje. O que eu tenho hoje? Eu quero ser melhor amanhã. Eu quero ser. A minha busca é ser melhor do que eu fui ontem. Essa é a minha busca. É a minha caminhada, é a minha jornada. E eu coloco na minha mente, eu fico nutrindo a minha mente de coisas boas, de momentos de vitória. E olha, depois desse divórcio, 1 ano depois, eu descobri um câncer de mama. Querem mais alguma coisa? Difícil? Terrível. Gente, eu sou uma improvável. Mas eu estou aqui hoje. No estado do Amazonas, em Manaus, na cidade que me acolheu,
E todas essas coisas aconteceram aqui. E hoje eu estou aqui. Que maravilhoso isso. Eu fiquei emocionada com essa medalha que eu nem esperava receber. Meu coração está cheio de gratidão. Gratidão. Muita gratidão. Então, gente, vamos lá. O que você sente não pode governar quem você é. Não é lindo isso? Ai, Eliane, mas eu tenho aqui um negócio, eu estou frustrada há muito tempo. Resolve a tua frustração. Resolve, porque isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Sai da frustração e chama a escolha. Escolhe sair desse lugar. Entenda o que você sente, se questione. Por que eu estou pensando isso? Ai, porque eu senti um negócio aqui. Ai, eu não gostei do que a fulana ali falou. Ah, mas por quê? O que acontece aí na sua cabecinha? O que você está pensando que você não gostou? Entenda isso. Ah, eu estou sentindo raiva. A raiva é sua. De onde vem a sua raiva? Vem de algum lugar. E se você pensar, você vai saber de onde vem, você vai enxergar de onde vem, você vai entender. E uma mulher emocionalmente equilibrada, ela não ignora o que ela sente. Não. Ela sente, mas ela não se perde no que ela sente. Ela enfrenta, mas ela não endurece. E ela não negocia sua identidade por causa da dor. Sabe? Olha, eu sou assim, sabe por quê? Olha, minha mãe e meu pai foram muito ruins para mim. Por isso que eu sou desse jeito. Não, você é desse jeito porque você quer ser desse jeito. Porque você não resolveu a sua história. Vai lá, perdoa seu pai e sua mãe. E vida que segue, gente. Você tem um futuro aí pela frente. Tem um mundo te esperando para você brilhar. E você tá presa lá naquela dor? Como assim? E aí é aqui que começa a mudança. Vamos lá. Não basta só entender e sentir, é preciso desenvolver para sustentar a mulher que você decidiu ser, que você quer ser. E aí o se desenvolver não é só fazer curso, ler livro, não, é muito mais profundo, muito mais profundo. E eu vou já mostrar aqui. Desenvolvimento pessoal é a sustentação da identidade. Você não desenvolver, você volta para o lugar de onde Deus está tentando te tirar. Eu creio que Deus estava tentando me tirar daquele relacionamento que estava me machucando, me ferindo, mas eu não estava conseguindo aceitar. Na verdade, eu não estava aceitando aquilo. Deus queria me tirar daquela dor, daquele sofrimento, mas eu não conseguia sair. Então, eu super acredito que Ele quer o melhor para cada uma de nós, sempre. Por que Ele vai querer outra coisa? Se Ele é de Deus é bom. Quem acredita em Deus, é claro, Deus é bom. Se Ele é bom, por que Ele vai querer que eu continue sofrendo? Não, Ele não quer. Deus, Ele planejou tudo perfeito, mas o homem distorceu tudo e continua distorcendo, né? A gente sabe disso. Mas Deus é bom. Então, se eu acredito que Ele é bom, eu vou caminhar firme. Vou caminhar firme ali para sair daquele processo. Terapia, muitas coisas, aconselhamento, muita coisa na minha cabeça para me ajudar a enxergar as coisas como elas realmente eram. Conhecimento sem transformação não muda nada. Muda nada. Não é sobre estar lendo, estudando, lendo livros, fazendo curso, é sobre olhar e mudar quem você é de verdade. Então, o seu inimigo não é o que você viveu, é o padrão que você normalizou por causa da história que você viveu. Aí você normalizou aquele padrão, e aí você não sabe, você não consegue sair daquele padrão. E aí, muitas vezes, as pessoas dizem, olha, eu nasci assim, eu sou assim. Não, você nasceu lá atrás, e você foi se tornando essa pessoa. Mas aí quando você enxerga e entende, você decide, não, eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero fazer diferente do que a minha mãe fez, do que o meu pai fez. E aí eu me movo. E aí você pode dizer, mas Eliane, do que eu preciso então, Eliane? O que eu faço? Olha, eu vou trazer aqui 3 coisinhas importantes para você. 3. Primeiro de tudo,
decisão. Você tem que decidir. E aí não negocie o que você já decidiu. Não volte atrás, não entre no loop de se justificar, contar historinhas para não fazer. Então, qual é a historinha que você conta para você mesma que justifica ficar parada no mesmo lugar? Vamos lá, qual é a historinha que eu conto, que você conta? Você decide ir para a academia treinar e não vai. Decide começar a se alimentar de maneira saudável, não faz. Decide fazer um curso importante, não termina. Por quê? Por quê, né? Vamos pensar, por quê? Então, primeiro, eu tenho que decidir e fazer. Eu decido primeiro. Depois que eu decido, eu preciso de disciplina. Disciplina é aquilo que você faz mesmo quando você não tem vontade. Gente, eu malho, eu vou para academia, eu treino todos os dias, de segunda a sexta. Porque eu amo? Não. Porque eu quero ser uma avó saudável para os meus netos. Brincar com eles, me divertir, sentar no chão e me levantar sem cair, sabe assim? Fazer agachamento, sem cair, sem ficar se segurando. É uma decisão primeiro. Eu decidi, eu coloquei isso na minha mente. Eu quero ser saudável, eu não quero envelhecer sentindo dor no meu corpo. Dói tudo. Olha, quando eu tive lá o câncer em 2009, quando eu terminei o tratamento, eu não conseguia colocar a minha bolsa no banco de trás do meu carro. Eu sentia dor no corpo inteiro, nas juntas. Eu não tenho nada hoje. Aí eu passei 1 ano quase fazendo tratamento. Quando eu terminei a quimioterapia, eu já fui para o Pilates. E o Pilates me ajudou a tirar essas dores no meu corpo. E aí, gente, disciplina. Vou repetir. Disciplina. Primeiro, decisão. Segundo, disciplina. E aí, por quê? Porque eu me amo. Eu gosto de mim. E aí eu cuido de mim. E eu não faço isso para ninguém, eu faço para mim mesma. Então, não espere o teu emocional cooperar. Tipo, não, eu não vou porque eu não tô me sentindo bem hoje. Ou, qual é a historinha que eu vou contar para não? E tá chovendo, tá frio. Quem depende do emocional não faz. Mas quem desenvolve a disciplina constrói transformação. Então, decisão, disciplina. Vai mesmo sem vontade. Tô com preguiça, mas eu vou. Então, eu acordo às 5 da manhã todos os dias. De segunda a sexta. E sábado eu durmo um pouquinho mais. Mas 5 horas eu estou de pé. A primeira coisa que eu faço, a minha primeira atitude eu coloco a minha roupa de academia, eu faço o meu devocional, vou lá, faço a minha oração, medito na palavra, entrego o meu dia para Deus, e aí 6 horas eu vou para academia. Porque eu amo? Não. Porque eu decidi envelhecer saudável. E aí, posicionamento. Se você se posiciona, você não aceita qualquer coisa, para começar. Porque você vive o que você aceita. E aí eu vou para uma frasezinha assim, bem que talvez algumas pessoas possam até não gostar, mas cada um tem a vida que merece, por conta das escolhas que faz. É você que escolhe. Então, o desenvolvimento pessoal não é sobre se tornar melhor que alguém, é se tornar fiel àquilo que já está aí dentro de você. É só você olhar para isso. Está aí por quê? Porque Deus criou você com tudo que você precisa, mas está aí escondidinho em algum lugar dentro de você. E Deus, ele trabalha com processos. E a transformação, ela só para no dia que você não estiver mais aqui. Que você tiver partido. Enquanto você está vivo, você está sendo transformado. Se você quiser ser transformado, tá? Se você quiser. E aí, essa frase é profunda. Você sustenta o que você tolera, certo? Você sustenta o que você tolera. E não é sobre aprender, é sobre decidir. Decida. O que você quer? Crescimento não começa quando você sente, começa quando você decide fazer. E aí, você não é o que viveu, você é quem Deus disse que você é. Então,
com toda a situação, todas as questões, eu digo, não, mas eu vou conseguir, vai dar certo. Eu não tô sozinha, vai dar certo. E tá dando certo. Então, o seu passado não te caracteriza. E aí uma frase também que eu gosto muito, não importa o que a vida fez com você. O que importa é o que você fez com o que a vida fez com você. É isso que importa. É isso que tá valendo. Porque é você o dono da sua vida, é você que decide. E aí, gente, existe uma mulher aí dentro que não morreu. Eu não morri lá atrás. Meu marido morreu e eu continuei viva e eu precisava continuar. Então, 5 anos depois eu casei, como eu falei para vocês. A jornada não foi fácil, foi desafiadora, doeu pra caramba, mas eu despertei. Quando eu coloquei limites, eu me posicionei. E aí, olha só. Tá tudo aí dentro de você. A sua criança, tem uma criança ferida aí, ela tá aí dentro. Então eu preciso cuidar da minha criança ferida. E quando eu cuido da minha criança, e aí eu não fico lá na dor, presa na dor. Eu consigo voltar. Você tem condições de voltar e de encontrar o seu caminho. Então eu quero que hoje você saia daqui diferente. Diferente. Falamos de força, de identidade, de equilíbrio, de desenvolvimento e de posicionamento. Então, eu não gostaria que você saísse daqui com mais informação. Eu gostaria muito que você saísse com uma decisão. A decisão de fazer diferente. A decisão de fazer melhor. A decisão de dar a volta por cima. A decisão de continuar, a decisão de se posicionar. Essas mulheres homenageadas, elas se posicionaram. E aí elas estão sendo homenageadas hoje, certo? E uma mulher posicionada, ela muda gerações. As gerações futuras. Que legado! Que legado! Você quer deixar para as gerações futuras? Para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, enfim. Você já pensou sobre isso? O que eu quero deixar? Então eu tenho um livro que ele já está pronto, inclusive, contando um pedaço da minha história. E eu vou fazer uma trilogia, são 3 livros. Esse livro que está pronto, o nome é Ainda é Tempo. Ainda é tempo, gente. Ainda é tempo de fazer diferente. Ainda é tempo de amar, ainda é tempo de perdoar, ainda é tempo de construir, ainda é tempo. Dá a volta por cima, ainda é tempo. E eu vou escrever os outros livros. Já estou escrevendo, porque ainda é tempo. E eu quero deixar um legado. Eu quero, de verdade. O mundo não precisa de mulheres mais fortes. Precisa de mulheres verdadeiras. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Aqui tem um QR Code aí, quem não me segue, gostaria de escanear ali para me seguir nos meus conteúdos, que eu tenho certeza que de alguma maneira vai contribuir com a sua vida. Então esse é o final aqui da minha palestra, eu quero agradecer mais uma vez a presidente Yara, Ilmara, minha amiga de longa data, todos vocês que estão aqui, que participaram, e me colocar à disposição se vocês precisarem de alguma coisa. Muito obrigada de coração e que vocês possam ter realmente entendido essas 3 palavrinhas, a decisão, a disciplina e o posicionamento. Obrigada, gente. Agradecemos a participação da doutora Eliane Martins, solicitamos que permaneça no palco.